Você faz ideia de tudo que tem aqui no canal da Genial Investimentos? Morning Call, Resenha Trader, Resumo da Manhã, Fechamento de Mercado, Podcast Genial Analisa, Conversa com Zé Márcio, Genial Responde, tudo sobre ações, vídeos curtos com a notícia do dia sobre economia. Ufa, é tanta coisa que parece que você não vai dar conta, né? Mas se inscrevendo no canal fica muito mais fácil. Se inscreva! Olá, estamos aqui novamente com Conversa com o Zé Márcio. Hoje temos aqui conosco o Tony Volpon, que foi diretor do Banco Central do Brasil. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, Tony. Quer dizer, é um prazer enorme ter você aqui conosco. O prazer é meu. Vamos falar um pouquinho sobre como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira. Quer dizer, vamos começar um pouco com o cenário inflacionário. Quer dizer, como é que você está vendo aí a questão da política monetária, a taxa de juros, o cenário de inflação nos próximos meses? Qual é a sua avaliação aí sobre esse cenário de inflação? Eu acho que o ponto que eu tenho defendido é que eu sempre acreditei e até defendi isso durante minha época no Banco Central, que, a grosso modo, né, com várias condicionalidades, né, a melhor estratégia operacional dentro do sistema de metas de inflação seria o Inflation Forecast Targeting, né? Então, você está, de fato, tentando, usando as projeções de tal forma que você adequa a política monetária que você está praticando nesse momento de tal forma que a projeção futura que você tem dentro de um horizonte, o horizonte que você esteja trabalhando, que a inflação esteja perto da meta, né? Eu acho que isso é a melhor maneira, e eu acho que tem grande respaldo na literatura, né, que essa é a melhor maneira de tentar operacionalizar o sistema de metas do ponto de vista de como pensar a postura monetária. Agora, como todos nós sabemos, você sabe também, eu adoro modelo, adoro econometria, né? Quando eu estive no Banco Central foi uma grande experiência, né, ver todos aqueles modelos. A gente sabe que os modelos têm vários problemas, né, várias imperfeições, né, as projeções pontuais, na verdade, você tem que pensar elas como bandas de erro que são bastante grandes. Então, ao mesmo tempo, eu acho que a gente deve voltar um pouquinho, sair um pouquinho da modelagem e ver quais são os condicionantes da inflação, onde que eles estão nesse momento. E quando eu olho para essa questão hoje, a gente vê uma taxa de câmbio que está estável faz bastante tempo, então, na verdade, tem oscilado dentro de uma faixa relativamente estreita, então, portanto, não é algo que, nesse momento, foi muito problemático no início da pandemia, mas nesse momento não parece que coloca um risco para o cenário da perspectiva da inflação. Você tem preços de atacado, que também foram um grande problema no momento da pandemia, quando a gente começou a sair da pandemia também, bastante, também não colocando grande risco, caindo, alguns deles negativos, enfim. Tem várias maneiras de medir isso, mas também não vejo grande problema. É uma economia que está desacelerando, a despeito do fato que tem recebido, né, um estímulo fiscal na vinda do novo governo, e, ao mesmo tempo, temos uma política monetária que eu acho que, por qualquer cálculo que você queira fazer de qual é a taxa neutra de juros, é uma política que está bastante restritiva. Então, tendo esse como quadro atual e colocando de lado a questão fiscal, né, de maneira proposital, colocando de lado a questão fiscal e como isso tem impactado as expectativas, que há realmente, que eu acho que é uma outra questão, que obviamente que a gente deveria discutir, mas eu só quero botar isso de lado agora. Eu acho que há um argumento a dizer que o Banco Central já pode pensar, né, na medida que você comece a consolidar uma tendência de queda da inflação, que eu acho que está consolidada, a inflação está caindo, tá, dos seus picos, e você pode começar a pensar qual é o grau adequado de restrição monetária frente a esse cenário. Isto é, preciso manter o mesmo grau de restrição que eu tenho nesse momento? Eu acho que o debate, que todo debate no Brasil acaba sendo um pouquinho extremado, mas o debate parece ser quase uma coisa meio binária, né, que a gente está discutindo se a gente deve ter uma política monetária restritiva, né, ou expansionista.
claramente não podemos né, ter uma política monetária expansionista. A inflação está caindo, mas ainda está muito alta, tem trabalho a ser feito. Mas o que eu me pergunto é, precisamos desse nível de restrição frente a esses condicionantes na inflação que temos nesse momento, ou já podemos começar em aliviar o nível de restrição atual, reconhecendo, né, que pelas próprias defasagens da política monetária, se o Banco Central começar a aliviar a política monetária de uma maneira gradual nas próximas reuniões, você ainda vai ter uma postura restritiva entrando em 24, né? Ou dependendo como você pensa essa questão da defasagem, até em 25, né? Então, eu acho que há um argumento, sim, para você começar a pensar em aliviar o nível de restrição monetária, né, independentemente, né, da questão fiscal. Eu acho que a questão fiscal, obviamente, no início do governo, PEC da transição, falas do presidente que foram, né, bem beligerentes contra o mercado, contra a questão fiscal, acho que isso criou uma certa dúvida no mercado, acho que com justificação, mas eu acho que de lá para cá, com a apresentação do arcabouço, etc. e tal, essas dúvidas têm diminuído de tal forma, eu acho que o Roberto Campos Neto tem colocado isso corretamente, né, o risco de cauda de um certo descontrole fiscal, né, que talvez as pessoas tinham ou não justificativa de ter em algum tempo atrás, hoje não existe mais. Quer dizer, vamos discutir o arcabouço fiscal, seus problemas, suas fragilidades, etc. e tal, mas o bem da verdade, né, é que aquela ala, eu falo isso bastante, né? Existe uma ala MMTista dentro da esquerda brasileira, inclusive dentro do PT, né? Que acha que qualquer controle fiscal é besteira. Essa ala hoje não controla a política econômica do governo. Pode vir a controlar, né? E se isso acontecer, teremos um enorme problema, mas não controla, né? Mas parte do mercado, eu acho que por razões meramente ideológicas, age ou pensa como se isso fosse verdade, né? Talvez pensando que isso vai acontecer em algum momento, né? Mas eu não acho que isso certamente não está acontecendo, e nem acho, se você pensar, se você tem um modelo, né, vamos dizer, bem desenvolvido do processo político brasileiro, eu acho muito, muito improvável que a gente vá nessa direção, porque a gente sabe que a reação social política será enorme, né? Por muito menos a Dilma foi empichada. Imagina você colocar um MMTista na Fazenda no Banco Central. Então, eu não tenho essa preocupação particularmente. Então, Agora, eu vou pôr. Você, quer dizer, nessa sua primeira fala, aí você falou, vamos deixar de lado a questão das expectativas. Agora, o Banco Central sempre está se mostrando muito preocupado com a questão das expectativas no horizonte mais longo aí, né? Quer dizer, como é que você vê esse processo? Você acha que existe algum risco de... E essa questão das expectativas, aparentemente, pelo menos na minha avaliação, está em parte, pelo menos, relacionado com essa discussão de mudança de meta, né? Exatamente. Como é que você vê esse processo? Você acha que isso realmente afeta de forma decisiva a política monetária? Quer dizer, se você diminuir a taxa de juros, você corre o risco de perder o controle sobre as expectativas de mais longo prazo? Como é que você vê esse processo? É uma coisa interessante, né? Porque, obviamente, tem essa questão do debate do nível da meta, que foi uma coisa que foi levantada pelo presidente. Então, não é uma coisa que o mercado meio que não foi uma invenção do mercado, mas na medida que essa questão foi colocada e não resolvida, você tem, né, um nível, quando você olha para expectativas longas que estão lá perto de 4% alguma coisa, obviamente é muito difícil você dizer. Isso é uma expressão por parte do mercado de uma dúvida sobre a credibilidade da capacidade do Banco Central operar a meta nesse prazo mais longo, que seria uma interpretação dessa desancoragem mais longa, né? Quer dizer, o Banco Central não será permitido ou vai escolher não fazer isso. Aí temos que pensar também essa questão de quem estará no Banco Central a partir de 2024, acho que isso também é parte do raciocínio, parte do mercado, né, colocou lá nas suas planilhas essas expectativas para cima em função disso, e também essa questão, esse debate não resolvido sobre o nível da meta, infelizmente, foi meio, né, a gente está meio num purgatório, né, quer dizer, o governo nem falou que não, vai ficar isso mesmo e vamos seguir nessa trajetória de colocar a inflação no longo prazo ao redor de 3%, ou sim, vamos mudar aqui, essa é a nova meta, para tal data, etc. e tal, aí Banco Central agora, com sua autonomia, começa a tocar os instrumentos em função
dessa nova meta. Então, a gente não sabe o que vai acontecer em junho. Eu, particularmente, acho que eles vão mudar a meta, mas posso estar totalmente errado, entendeu? Mas isso bagunça muito e coloca o Banco Central numa posição muito difícil, porque eles, obviamente, eles não são burros, eles sabem que isso está impactando as expectativas do mercado, mas formalmente você tem que operar com a meta vigente. A meta vigente é essa, entendeu? Então, quando o Banco Central diz, olha, eu não consigo baixar os juros porque eu não consigo mostrar uma projeção, né? Voltando ao Inflation Forecast Tracking, não consigo mostrar uma projeção que chega na meta, estritamente falando, o Banco Central está corretíssimo, não consegue mesmo, e não deveria baixar os juros. Então, acho que uma condição necessária para a gente começar a falar num processo de queda de juros no Brasil é resolver essa questão da meta, de uma maneira ou outra, ou fala que não vai mudar e ponto, entendeu? Ou muda. Aí o Banco Central sabe o que vai operar, e sim, tem todo o debate, se isso vai simplesmente, se isso vai aumentar ou não, colocar mais prêmio nas expectativas, nas implícitas, na curva de juros, blá, 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 ok. Eu acho que esse estrago já está mais ou menos feito, na minha opinião, pelo menos, entendeu? Mas pelo menos aí a gente sabe. Obviamente, parte do mercado vai sempre duvidar de um governo de esquerda, né? E mesma lógica que vale para a questão fiscal, não vamos ver, os caras não vão entregar, eles não vão seguir a meta, como não vão seguir a regra fiscal. A parte do mercado pensa assim, paciência, não tem muito o que fazer, né? Mas pelo menos essa questão formalmente seria resolvida e tem que ser resolvida. Então, acho que expectativas hoje é um melange de coisas, entendeu? Tem uma dúvida sobre essa questão do qual será o nível da meta e tem uma dúvida sobre quem será o presidente a partir de 24. Eu não acho que expressa, né, que, de novo, que seria a primeira hipótese que eu coloquei, expressa, né, uma visão que o Banco Central, como instituição, não tem capacidade, dentro da lei atual que deu a ela autonomia operacional, não tem a capacidade de colocar a inflação na meta. Tem capacidade, lógico, né, e deveria, né? De novo, adequando o prazo, né? E aí tem outra questão que eu acho importante em termos de uma agenda de reforma da política monetária brasileira, de começar a discutir, né? A gente tem um sistema que eu acho que não é exatamente como o Banco Central opera ele na prática, mas essa ideia de você ter meta ligado ao ano calendário é muito ruim. Não faz sentido, entendeu? Então, deveríamos também, eu acho que foi foi uma falta de uma oportunidade perdida quando, né, durante, por exemplo, a gestão do William Goldfein, quando a gente tinha uma inflação, né, depois da grande desinflação de 2016, né, mas em 17, 18, quando a gente tinha uma desinflação, um nível de inflação baixo, juros baixos, que a gente não aproveitou aquele momento de fazer essas reformas, né, de ter, como o Fed fez recentemente, um review, né, da política monetária, seus parâmetros de operacionalização, e dar uma recalchutada, porque realmente ficar dentro do sistema como ele está, né, a única mudança sendo que a gente vem baixando o nível da meta nesses últimos anos, eu acho que não vai dar. Obviamente, fazer isso agora, né, quem aí vai dizer, você está mudando a regra no meio do jogo, porque você não quer entregar a inflação, quer baixar os juros de maneira antecipada, obviamente, né, sempre você vai sofrer esse tipo de acusação. Mas uma pergunta, uma discussão que tem sido comum aqui nessa discussão sobre política monetária é se um aumento do nível da meta vai gerar uma queda ou um aumento na taxa de juros real necessária para atingir a meta. Qual é a sua avaliação desse processo? Olha, eu acho que eu vejo essa coisa como sendo a questão do nível da meta e também do prazo de convergência, tá? Eu, pessoalmente, preferiria que a meta não fosse mudada, tá? Do ponto de vista técnico, mas que se discutisse um prazo de convergência maior, dado o tamanho do choque inflacionário que o mundo sofreu em função da pós-pandemia, e também lembrando, né, uma coisa que eu falo bastante, bancos centrais sempre estão lutando a última guerra perdida, né? A última guerra perdida foi o enorme erro que a comunidade de bancos centrais fez em pensar que aquela inflação era transitória. Isso eu acho que traumatizou essa comunidade, né? E por isso que você tem... e eu estava na reunião do FMI semana passada, né? Quase, né, todo banqueiro central falando mais ou menos a mesma coisa. Olha, a inflação está caindo, mas está longe da meta, vamos manter postura monetária bem apertada e tal.
E, pelo amor de Deus, mercado não precifica corte de juros, nós não vamos cortar os juros, né? Porque, de novo, né, o trauma de ter errado tão feio em 21, 22. Então, eu acho que, enfim, eu acho que essa é mais ou menos a situação. Agora, eu concordo com você, quer dizer, eu acho que eu preferiria não mudar a meta nesse momento. Na verdade, quer dizer, a meta no Brasil é uma decisão política, né? Quer dizer, quem toma a decisão de qual a meta... não para interromper, mas a única coisa, e eu já argumentei isso publicamente no Twitter, coisas que eu escrevi, a única coisa que me leva a pensar que deveria mudar a meta é porque a meta não é aceita pela esquerda. Eu acho que a gente tem que ter um nível de meta que não vai ser questionado a cada mudança de governo, né? Então, se 4% é alguma coisa que seria aceito por, né, sempre pensando, vamos ignorar os extremos, né? MMTistas de um lado e o pessoal monetarista hardcore do outro, né? Pensando dessa maneira, mas assim, se o nível de meta poderia ser aceito pelo centro político, incluindo a esquerda, a centro-esquerda, eu acho que é uma meta mais duradoura. E parece que isso não é verdade, tá? Eu não sei se é uma coisa conjuntural em função do momento, entendeu? Mas eu acho que talvez uma meta de 4% seria mais aceita. Eu baseei isso muito naquele livro do Paul Tucker, né? Onde ele diz, né, é toda uma reflexão sobre o que tem sido essa tendência, né, das últimas décadas em vários países, não só o Brasil, de você, né, colocar em instâncias tecnocráticas neutras, tá, decisões de política, né? E uma coisa que ele fala nesse livro dele, que eu acho muito, muito, muito importante, é isso. Você não deveria, né, colocar numa instância tecnocrática um processo, uma decisão que é política em sua essência, se não houver um grande consenso sobre aquela questão, né? Então, eu acho que talvez uma meta de 3%, nesse momento pelo menos, talvez isso mude ao longo do tempo, talvez não tenha esse consenso. Isso seria um argumento concreto para você mudar a meta. Agora, de resto, eu acho que a gente deveria realmente trabalhar muito mais, tecnicamente, tá? Colocando essa questão de lado, trabalhar muito mais o prazo de convergência do que necessariamente o nível da meta. E eu acho que isso que os bancos centrais, né, agora pensando no mundo, o Fed, etc., é isso que vai acabar acontecendo, tá? Eu acho que quando a gente começar a ver que não tem ocorrido, certamente, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, um enfraquecimento mais forte do mercado de trabalho em função desse aperto das condições financeiras, eu acho que você vai ver muitos bancos centrais já começarem a cair juros, né, e meio que justificando isso, dizendo, olha, não é que a gente abandonou a meta, a gente simplesmente está trabalhando com um prazo de convergência maior. Na minha avaliação, que essa questão da mudança da meta, eu acho que a meta é definida politicamente pelo Conselho Monetário Nacional, que define, você tem lá 2 ministros que são indicados pelo governo e o presidente do Banco Central, que é autônomo. Então, o governo tem maioria para mudar a meta, se ele quiser mudar a meta, por razões políticas. Eu acho que o grande problema de mudar a meta é por que você quer mudar a meta, né? Quer dizer, nesse momento, por exemplo, a minha impressão é que existe uma sensação na sociedade, uma avaliação na sociedade como um todo, de que a razão pela qual o presidente quer mudar a meta é porque ele quer aumentar os gastos fiscais. Eu acho que, nesse caso, a mudança da meta pode gerar uma perda de controle sobre, quer dizer, uma diminuição do controle sobre as expectativas para a inflação. E eu acho que isso que me preocupa, tá certo? Quer dizer, se você quer mudar a meta porque a meta não é atingível, por exemplo, lá em 2003, né, quer dizer, 2002, na verdade, você mudou a meta. Porque você teve uma enorme desvalorização cambial, seria muito custoso para a sociedade voltar a atingir a meta no período estipulado, como você já falou aí. Aí mudou a meta e não perdeu, quer dizer, a credibilidade, tá certo? Mudou a meta novamente em 2008, né? Quer dizer, eu me lembro que o Afonso mudou a meta em 2008 e também não perdeu a credibilidade, pela mesma razão, tá certo? Outra coisa é quando você quer mudar a meta porque você quer aumentar gasto. Eu acho que aí o risco de perda de credibilidade passa a ser muito maior. E isso me preocupa neste momento. Eu acho que o pushback contra esse argumento seria alguém realmente acredita que você ganha muito espaço fiscal indo de 3% para 4%? Não sei. Vejo
Eu não acredito. A gente não está discutindo, ou pelo menos, né, eu acho que parte do mercado acha, não, vai de 3 para 4, para 5, para 6, né? Tem essa coisa da tese que viramos Argentina, né? Que eu, de novo, que eu acho que politicamente é uma tese muito ingênua, tá? Eu acho que quem acha isso não conhece nem a Argentina, nem o Brasil, politicamente, na minha opinião. Mas eu acho que mudar de 3 para 4 não é assim, em função disso vou gastar muito mais. Eu acho que, minha interpretação, pelo menos, é que há uma leitura política dentro do PT, né, que a situação política muito polarizada e uma eleição que foi ganha, né, por uma margem estreitíssima, que não há espaço político para você enfrentar aquilo que seria tradicional dentro do ciclo político, que seria um certo rearranjo, talvez até um pouco recessionário, no início de governo, para você depois ter meio que arrumar a casa, entre aspas, né, o famoso freio de arrumação, para você crescer mais rapidamente no final. Eu acho que tem uma leitura, e a gente pode discutir se essa leitura está certa ou errada, tá? Mas eu acho que tem uma leitura que não há espaço político para você fazer esse freio de arrumação, então acho que tem vamos dizer, um estresse muito grande de não deixar a economia brasileira passar por qualquer processo excessivo. Tem que ter um crescimento contínuo, porque senão vai gerar muitos problemas políticos para esse governo. Acho que é uma leitura política que aí acaba influenciando, né, como essas questões são tocadas até pelo próprio presidente, tá? Mas acho que é muito mais isso do que alguma ideia de, olha, vamos afrouxar o monetário para gastar feito um bêbado no fiscal. Eu digo isso também porque quando você olha para o arcabouço fiscal, né, a gente pode discutir ele, não é um arcabouço de desarranjo e enorme crescimento dos gastos, né? De novo, né, não tem nada de argentinização, isso que eles estão propondo, tá? A gente pode discutir se há regras melhores. Eu acho assim, um arcabouço que faz total sentido quando você pensa, pressupõe isso. Você está vindo no governo de esquerda, né? O worldview da esquerda é que gasto público é bom, né? Crescimento do gasto é bom, né? E que o ajuste tem que ser feito, né, em grande parte na arrecadação, porque a economia, né, franjas da economia são mal taxadas, né, mal tributadas. Então, assim, partindo desse worldview, quando você olha para esse arcabouço, eu acho que ele é totalmente razoável, né? De novo, houve a eleição de um governo de esquerda, então acho que muitas das críticas ao arcabouço, no final do dia, partem de dois pressupostos realmente políticos. Primeiro, né, a não aceitação que houve um governo de esquerda eleito. Então, essa ideia é que, apesar de ser um governo de esquerda, ele deve ter uma política fiscal como um governo de direita, né, sendo o saudoso governo de direita para grande parte do mercado, o governo Temer, né? E a regra do teto, né? Grande parte, você sabe disso, José, também quanto eu, o mercado adora o Temer, adora o Meirelles, adora aquela equipe, Mansueto, né, todo o pessoal que estava lá, Marcos Mendes, etc. e tal, né, tem um grande saudosismo com isso. Né? Então você cria eu acho que uma expectativa meio irracional, tem um governo de esquerda, mas vai ter a política fiscal do tema, né? E segundo, essa ideia, que eu acho que eu vejo muito nas críticas, até nos últimos dias, sobre, agora que a gente tem o texto, essa ideia que esse governo, na verdade, tá, doesn't mean it. Eles não querem fazer ajuste de gasto nenhum, isso aqui é uma enganação, né? E na primeira oportunidade eles vão burlar a regra que eles mesmos estão criando e gastar mais, né? Então você parte do pressuposto que existe uma má-fé inerente a este governo em relação à questão fiscal, e obviamente se você parte desse pressuposto, não a regra fiscal não vai funcionar. A gente sabe disso, se o agente político, né, já parte da ideia que ele vai burlar a lei, não tem lei que vai segurar o cara. Entendeu? Mas, Antônio, então, aí você cai nesse mega pessimismo, né, que parte do mercado tem sobre toda essa questão, e aí você deriva, né, aí vai botar um MMTista no Banco Central em 24, e aí a inflação vai explodir, e aí tem aqueles cenários de catástrofe, né, que infelizmente tem uma certa corrente dentro do mercado financeiro.
Mas uma coisa que é preocupante é o fato, na minha avaliação pelo menos, uma coisa que me preocupa nesse arcabouço, tá certo, é o fato de que não tem punição pelo não cumprimento da regra, tá certo? Quer dizer, Não, tem uma você tem lá. punição. Se ele não cumprir o fiscal, cai para 50%. Não, isso não é uma punição. É uma Isso, quer restrição, não é uma dizer, restrição? continua sendo é uma restrição, mas não é uma punição para o gestor, né, quer dizer, o gestor não responde porque um dos grandes um dos pontos super importantes do teto do gasto é exatamente isso, né, o gestor responde no seu próprio CPF, no fundo é isso, né, quer dizer, Sim. se ele não cumpre, ele responde no seu próprio CPF. Se ele comete crime de responsabilidade, de maneira que isso tornou o teto crível. Esse é o ponto importante. Meu ponto é esse. Quer dizer, o teto se tornou crível porque a punição era no CPF do gestor. E eu acho que isso faz uma diferença enorme. Não é assim na regra, no arcabouço fiscal. No arcabouço fiscal, o CPF do gestor não entra hora nenhuma. Tá certo? Isso é ruim do ponto de vista da credibilidade da regra. Eu acho que uma parte das pessoas olham essa não punição no CPF do gestor como quer dizer, uma possibilidade de que, pô, olha aqui, ó, se não der certo, tudo bem, tá certo? O incentivo para você fazer cumprir a regra é muito menor do que se você tiver uma punição no CPF do gestor. Você não concorda com isso, não? Não, primeiro, eu acho que o Congresso deve rever essa questão. Tá? Bom, Então, se acho que deveria rever é sim outra ter. coisa. Então, acho que, de novo, eu não estou dizendo que eu concordo com 100% daquilo que está naquele papel. Tá? Eu acho que essa é uma questão que poderia ser revista pelo Congresso. Agora, sabemos que, apesar de tudo isso, toda vez que o teto virou um binding constraint, então a gente furou o teto. Então, até que ponto, na prática, isso de fato funcionou como Não, mas constrangimento, a gente pode questionar olhando a história do teto, né, de 16 até esse ano, porque ele ainda está vigente. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, acho que deveria sim ter alguma responsabilidade do CPF, concordo com você nessa questão. Agora, né, você tem, né, de novo, né, pressupondo que numa primeira oportunidade eles não vão simplesmente explodir tudo, porque aí, de novo, se você vai partir desse pressuposto, não há regra que funcione, então não há por que discutir os detalhes de qualquer proposta que seja, entendeu? Você tem, de fato, essa questão que se o fiscal, se o primário projetado não é entregue, você vai cair de 70% para 50%. Então, isso está na regra, entendeu? E serve como um arrasto, né, em termos do crescimento, em termos de, né, criar uma projeção de resultados de primários maior no futuro, se você não consegue entregar o primário que foi colocado, né, na LDO naquele ano em particular. Então, tem uma restrição, não é vou gastar o que eu quero, e se eu não entreguei o primário, nada acontece. Acontece, você vai ficar para 50, está lá, está na regra. quer dizer, eu concordo com você que existe uma probabilidade, eu acho razoável, de que o Congresso coloque alguma punição no CPF do gestor. Eu acho que seria muito importante, na verdade. Eu acho que faria a Acho que maior isso já diferença. está. Acho que isso já está bola cantada, pelo menos quando você lê as notícias, o pessoal do Congresso que já pegou isso, falando isso aqui não vai não Parece que vai o Arthur ficar Lira assim. já tem declarado. Parece que o Exatamente. Arthur Lira já tem declarado que deverá incluir algum tipo de punição no CPF. Acho que isso seria realmente super importante, aumentaria muito a credibilidade da regra. Eu acho que esse é o Eu ponto acho também. importante. Eu E essas espero que isso regras seja feito. porque a credibilidade é fundamental numa regra desse tipo, né? Sem credibilidade, fica para inglês ver, né? Quer dizer, o cara vai fazer, mas você nunca sabe muito bem se ele vai fazer mesmo. O A gente não efeito. sabe, de novo, qual é o equilíbrio político, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer quando o primário não é entregue. Muita gente acha que não será entregue, você sabe disso, né? Aí tem projeção de todo tipo, mas vamos dizer, o que vai acontecer o primeiro ano que ele não é entregue e você tem que ir para 50% do crescimento da receita, observando aquele teto de 0, né, a banda inferior de 0,6. Isso vai ser feito ou não. Né? Agora, se a gente chegar nesse momento e, não, excepcionalidade, blá, 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 e aí, ok, a regra não está funcionando, entendeu?
Mas é impossível dizer ex ante, né, o que vai acontecer quando a regra vira um binding constraint. Todas as regras, inclusive a regra do teto, começaram com uma certa folga. Você sabe muito bem, né, que quando foi feita a regra do teto, né, se incluiu, Mansueto incluiu um montão de coisa lá para jogar o teto para cima, e não foi um binding constraint no seu início, virou depois. Né? Então, eles estão fazendo a mesma coisa agora. Agora está acontecendo uma coisa similar na maneira que eles estão calculando a receita real, né? que é o constrangimento para a inclusão de gastos. Então, ok, entendeu? Né? De novo, né? É um jogo político, né? Mas, de novo, não é uma regra mal desenhada vindo da esquerda, a meu ver, né? Não é a regra dos sonhos para mim, eu teria feito coisas diferentes, né? Eu teria proposto coisas diferentes, mas fica também muito longe, né, daquele medo que o mercado teve no início do ano, que a gente ia para uma coisa realmente mais MMTista. Eu acho uma coisa interessante que quando você vê, especialmente em Twitter, em mídia social, tem muita crítica da esquerda à regra do Haddad. Tem um montão de gente que está, assim, um absurdo que tem essas restrições, absurdo que tem isso. Aí o cara faz um cálculo para trás, se essa regra valesse nos anos do Lula, o crescimento do gasto ia despencar, não ia ter gasto para educação, saúde, etc. e tal. Então, acho interessante que eles colocaram alguma coisa na mesa que está sendo metralhado, obviamente, para o pessoal, os saudosistas do Teto e do Temer, né, que são talvez maioria no mercado, mas também tem muita gente da esquerda que está atacando essa regra. Então, acho que eles acertaram, né, e vamos dizer, pegar alguma coisa mais ou menos no meio que está sendo bombardeado por ambos os lados. Acho que isso é um ponto positivo sobre essa regra. Mas ela deve ser aperfeiçoada e eu acho que, espero que o Congresso faça algumas mudanças, essa que a gente acabou de discutir. Eu acho que há algumas outras também que podem ser revistas, e aí, como toda regra, tem que ver como ela vai ser aplicada quando ela vai pegar, quando ela virar um binding constraint mesmo, se a gente vai seguir a regra ou não. Aí isso só o futuro dirá, né? Porque a minha avaliação, pelo menos, é que o teto foi bem sucedido. Eu acho que foi bem sucedido, porque pela primeira vez o presidente deixou o governo com uma relação gasto sobre PIB menor do que ele recebeu, tá certo? Desde a redemocratização, mas é porque se você poderia furar o teto, mas para furar o teto você precisava fazer uma reforma constitucional, e fazer uma reforma constitucional é muito custoso, ou seja, é muito importante que não respeitar a meta, né, quer dizer, tem um custo. Acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que essa questão da regra do arcabouço aqui, falta um pouco isso. Acho que o custo é muito baixo, então, de maneira que o incentivo para respeitar a meta é muito pequeno. Nesse momento, a minha grande crítica ao arcabouço é basicamente isso, tá certo? Eu acho que o incentivo para cumprir é muito pequeno. Então, quer dizer, e a gente sabe, né? Que aumentar a receita é muito difícil mesmo. Diminuir gasto também é muito difícil. Onde eu estou mais pessimista é exatamente em relação a isso, né? A capacidade, qual é o equilíbrio político de eles conseguirem aumentar a receita. Tem um montão de jabuticaba aí que deveria ser revista, a gente sabe a lista, não, a gente não tem que discutir isso. Mas está aí há muito que tempo, não tem justificação, não tem justificação nem econômica nem social. Agora, mudar isso é hiper difícil. Vimos isso nesse debate meio bizarro, surreal, sobre compras em sites asiáticos. Mas eu acho que aí tem a fragilidade. Aí eu me junto a uma certa corrente pessimista do mercado em relação ao que está sendo proposto. Eles realmente precisam aumentar a receita, né? A gente sabe que o crescimento não vai bombar num primeiro momento, então tem que vir de algum lugar, e isso é muito difícil, né? Vários governos já tentaram fechar esses loopholes, né? Eu lembro o Joaquim Levy, lá atrás, 2015, tentou... O Paulo tentou, o Paulo no começo falou que ia fechar. Exatamente, e aí você chega e não consegue, né? E o Congresso é aquela coisa, aprova uma regra, mas aí não aprova as medidas para sustentar a regra, né? Fácil aprovar a regra, meio, sei lá, né? Mas aí quando, mas para sustentar isso, vamos ter que fazer tudo isso, aí, não, aí começa... Aí eu tenho minhas dúvidas também sobre como isso vai ser feito, mas estou torcendo que seja feito, entendeu? Eu acho bizarro, né, as pessoas
criticarem o governo ou o Haddad especificamente nesse ponto, muito daquilo que ele está propondo, acho que qualquer liberal deveria apoiar, entendeu? De fechar esses loopholes. Assim, nisso, pelo menos, né, o mercado, que é supostamente ortodoxo e liberal, deveria estar junto com o ministro, entendeu? Em vez de ficar jogando bomba no cara o tempo inteiro. Eu acho que vai ser difícil. De novo, não tem que fechar tudo, né? Tem que ver. E eu espero que pelo menos haja algum tipo de que caminhe nessa agenda, né? Obviamente eles não vão fechar tudo, talvez não será o necessário, mas que alguma coisa venha dessa agenda, que eu acho que é uma agenda boa, independentemente da sua ligação com a regra fiscal, é uma agenda boa em si só, né? Que deveria ser tocada. Fundo exclusivo, por exemplo, entendeu? Uma coisa que todo mundo tentou tocar naquilo. O Meirelles tentou, o Joaquim Levy tentou, o Meirelles tentou, o Paulo tentou, ninguém consegue chegar lá, a galera, né? Então, agora o Haddad vai tentar, vamos ver, né? Agora, tem uma coisa, tá bom, o primeiro ponto que eu acho interessante, o primeiro teste foi essas lojas chinesas, né? Quer dizer, que o Haddad perdeu. A pena, mas realmente não faz o menor sentido essas lojas não pagarem imposto, tá certo? Vai ter um outro teste daqui a pouco, que é o aumento do salário mínimo, né? Quer dizer, esse é um outro teste importante, porque o aumento do salário mínimo, você vai ter um aumento do salário mínimo real, a pergunta é qual vai ser a regra. Então, por exemplo, eu tive com o Guilherme Mello em Washington, e ele deixou, num evento do BS, eu falei no painel, passei num painel, depois ele participou, e ele disse claramente que, olha, ele tocou, eu acho que eles estão cientes disso, tem dois problemas, né? Tem essa questão da receita, né, de aumento de receita, fechando esses loopholes, e tem a questão que você tem que ter uma regra para os gastos obrigatórios, salário mínimo, piso de saúde, educação, que conversa com a regra. Você não pode ter que é a velha história, né, que a gente já viu no passado, né, esses gastos crescem mais do que está na regra, né, e aí você acaba squeezando o investimento e gasto discricionário, aí a coisa se torna insustentável e, como a gente viu, você acaba estourando o teto, né, quando a gente tinha um teto. E essa regra, se você pensar bem, é meio que um teto, né, um teto de ambiagem, teto né, variável. Um teto variável, né? Um teto que cresce no tempo e tem uma banda, mas é um tipo de teto, né? Eu acho que você concorda com isso. Então, não, assim, é um teto, né? De novo, um teto que tem um crescimento, blá, blá, ok. Mas ele tem, então, portanto, ele tem a mesma fragilidade que tinha o teto do Temer, que é isso, né? Que você, né, se você tem alguma coisa crescendo, naquela época, em tese, o crescimento era zero, né, e mexeram no indexador, etc. Então, mas em tese, você tem uma coisa crescendo zero, no caso deles, crescendo no mínimo 0,6, né, até 2,5. Se você tem esse tipo de crescimento e tem uma coisa que está crescendo 100% da receita, enquanto outras coisas estão crescendo 70%, você vai acabar ocupando todo o espaço do orçamento. Então, eles estão cientes que eles têm que fazer alguma coisa sobre isso. Então, a gente tem que também, né, eu acho que todo mundo sabe que esse é outro ponto de fragilidade dessa regra que tem que ser endereçado de alguma maneira. Vamos ver como isso será endereçado, e você corretamente colocou, salário mínimo é uma questão super importante, é parte disso, e a gente sabe que tem todo, né, uma ideologia, né, toda uma pressão para você voltar a ter uma regra de aumento contínuo do salário mínimo, que não conversa com o nível de produtividade da economia, etc. e tal, isso vai ser bastante complicado. E que só aumenta, né? A regra anterior era aumento pela inflação, mais o crescimento do PIB 2 anos antes, mas quando o PIB caía, você não diminuía o salário mínimo, tá certo? Então, é um aumento sistemático, quer dizer, é complicado. Bom, Tony, muito obrigado aí por ter aceito nosso convite, foi um prazer enorme a conversa aqui, muito boa, muito legal. Muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Abraço. De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento. Aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial.